A bispa, ela infartou. Eu sempre falo que contra fato não há argumento. Havia 3 tipos de pessoas no mundo. As que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem as coisas acontecerem. Então, quando as pessoas olham para a liderança, fulano rouba. O pastor fulano é um cara bem sucedido, olha o carro fulano. Então, as pessoas têm essa visão distorcida. Ninguém cresce da noite pro dia. Fala, meu povo, começou mais um episódio do Resetcast, mas lembrando, vou falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador, que é a Collab. Collab é uma escola de mídia para a igreja, onde você aprende a propagar o nome do Senhor Jesus através da internet, com cursos de design, fotografia, marketing, gerenciamento de redes sociais e entre outros cursos. Então a Collab te ensina a você a propagar o nome do Senhor Jesus, a levar a palavra ainda mais longe pela internet. Que alegria, Alice, poder ter esse momento com você aqui nesse podcast e falar alguma coisa boa, não só da minha vida, como Glória a Deus. Do que nós estamos vivendo, né, nos dias atuais. Pastor, como que anda a vida? A vida está boa, né? Disse um árabe que temos que viver a vida como se fosse o último dia. Né? Então, a vida tem que ser vivida. Então, viva a vida como se fosse o último dia. Então, tudo de bom que eu quero para aquele dia, se eu quiser comer uma comida boa, eu vou comer. Eita! Se eu quiser passear, eu vou passear. Se eu quiser fazer algo que venha a ser bom para mim, então eu tenho que viver a vida. O tempo passa muito rápido. E o tempo passa rápido para todos. Todo mundo, né, pastor? Quando você menos espera, você está ficando mais velho e sem nenhuma perspectiva de algo melhor lá na frente. Pastor, hoje a gente tem 56 igrejas no campo, né? Isso mesmo? Não, com subcongregações, 60 igrejas. 60 igrejas no campo. Como que é, pastor, liderar essas 66 igrejas no campo? Porque assim, quando a gente fala de liderança, de pastor-presidente, a gente tem que entender primeiramente que é um fardo pesado, não vamos ser sinceros, que é um pouco difícil, porque você tem que ter muita cabeça, uma cabeça muito boa, entender o seu principal propósito, entender que as pessoas também precisam de você. Na verdade, liderança, a arte de liderar não é para todos. Exatamente. Não é para qualquer um. Né? Disse um escritor, doutor Nicholas Murray, havia 3 tipos de pessoas no mundo. As que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem as coisas acontecerem. Esta é a maior marca que detém o dom da liderança. A arte de liderar. Né? Porque tem pessoas que só observam e tem outras que fazem as coisas acontecerem. Exatamente. E então, o líder, ele vive o diferencial quando ele se posiciona e ele trabalha para as coisas acontecerem. O crescimento da igreja, o crescimento das pessoas. Da família, né? Da Principalmente. Família. Então, a igreja cresce, você também, a sua vida também, ela evolui, ela cresce também, né? Porque nós estamos debaixo de uma lei de progresso. Né? Deus nos chamou para o crescimento. Né? O próprio Jesus ensinou os discípulos. Os discípulos, eles devem crescer para 3 direções. Para cima, a comunhão com o Pai. Para baixo, raiz profunda. E para o lado, a comunhão e o relacionamento com as pessoas. Mas, pastor, como que ficaria o futuro da igreja? Porque através desse crescimento da família, como que ficaria o futuro? Porque hoje a igreja mudou muito, né? Verdade, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Sim, Jesus está voltando, pastor. Jesus está voltando. E muitos estão se apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo que utilizar sua própria consciência, como disse Paulo.
Então, as pessoas hoje, elas estão mais descrentes do que crente, né? As pessoas estão se apostatando. Houve pessoas que não têm nada de Deus para dizer. Então, as pessoas começam, tudo que vê na igreja, não sabe se o pastor ele só lidera ou ele é empreendedor, empresário. Então as pessoas têm uma visão totalmente distorcida da igreja. Então quando as pessoas olham para a liderança, fulano é próspero, ele fulano fala que rouba, fala rico, que não sei o quê. Rouba. Fulano, o pastor fulano é um cara bem sucedido, olha o carro fulano. Então as pessoas têm essa visão distorcida, mas quando vai ver realmente a vida dessas pessoas, que a pessoa tem, que a pessoa construiu ao longo dos anos, porque ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém cresce da noite para o dia. Quando você vê um gasto de uma igreja, hoje, quando eu prestei conta, agora em janeiro, do que gastamos no ano, o campo, os obreiros ficaram tudo impressionados, eles ficaram impactados, falaram, rapaz, eu nunca imaginava que tinha um custo desse, tanto aluguel, como água, como luz, como outras despesas. Manutenção, que é muito mais caro, pintar, reformar. A igreja não para, né? A igreja não para. Então, eu construí uma igreja no Vitápolis em 4 meses, foi o meu maior desafio. Construir uma igreja em 4 meses. Eu me desafiei, né? Porque Deus me chamou para isso. Eu gosto de desafio, a vida foi feita de desafios, né? E eu me desafio, vou construir em 4 meses. Mas eu fiquei assustado, tudo muito caro, né? Um peso tremendo. As pessoas não dão alto valor, né? Pelo tudo que tem. Por tudo que tem. Uma igreja boa. Exatamente. Não, você pode oferecer bancos bons, né, pastor? Porque antigamente era tudo de madeira, lembra? O melhor. O melhor. As pessoas não dão pleno valor para o reino, né? Então, quando as pessoas veem o desafio de liderar uma igreja, é algo que não é para qualquer um, não. Não é chegar ali e abrir uma igreja na esquina e falar, eu sou um grande líder. Não. É chamado e também tem que estar preparado para paulada, tem que estar preparado para pancada, tem que estar preparado para tudo. Por exemplo, esses haters, né, pastor? A gente tá vendo muito momento de hater, de página de fuxico, página de tudo, falando tanta mal de tanta gente que muitas das vezes as pessoas nem sabem se é verdade ou mentira. A verdade é o seguinte, o que eles buscam, na verdade, são like, porque se tudo que nós tratamos no corpo de Cristo na igreja é tratado em gabinete. Antigamente, há muitos anos atrás, quando nós vivíamos a radicalidade do evangelho, tudo que era tratado, nós levávamos para a igreja e todo mundo, todo o corpo ficava sabendo do que realmente aconteceu com aquela vida. Agora imagine, quando a pessoa faz um ataque, a pessoa não está pensando na família, a pessoa não está pensando no estado psicológico de um filho, a pessoa não está pensando no que vai afetar, né, o que vai acontecer. Tem pessoas que até mesmo tiram a vida, tem mulher que cai em depressão, tem homem que tira a própria vida dependendo do que ele passa. Porque o que é tratado, a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. E o próprio Jesus, não existe ser humano na terra perfeito. Se você olhar para as escrituras sagradas, Jesus deparou com uma mulher. E esta mulher, ela, ao longo dos anos, ela vivia no erro. Ela foi apanhada num ato, adulterando. Então, se ela vivia nesse estado, essa mulher precisava de cuidados. E a primeira coisa que os fariseus viram nela, o erro. Eles olharam, mas entenda uma coisa, um ato de relação que a pessoa tem, ninguém faz nada com portas abertas. Ninguém tem um relacionamento no lugar público. As pessoas, elas
ela vai em busca de um lugar secreto. Então, como realmente esses homens enxergaram nesta mulher o erro que ela tinha cometido. Então Jesus olhou para o erro deles e disse: se vocês não têm nenhum pecado, atira a primeira pedra. E todos lançaram as suas pedras. E Jesus olhou para ela e disse: quem te condenou? E ela disse: ninguém. Mas enquanto Jesus conversava com eles, Jesus escrevia na areia. Então tem coisas que não precisa Jesus expor a vida das pessoas. Tem coisas que Jesus escreve na areia. Porque tem uma coisa que eu sempre falo: aquele que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz, não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a partir do momento que a pessoa falhou, né, foi o que aconteceu com Davi. Davi mesmo disse: quando eu me calei, todos os meus ossos se secaram. Então, Davi olhou para si mesmo e viu que o que levou ele não expressar o seu erro. Então, a pessoa confessou, deixou, alcança a misericórdia. O tempo de disciplina, isso é um posicionamento do líder espiritual. Você vai ficar um tempo aqui sentadinho, ouvindo, aprendendo. Então a pessoa passa pelo processo e dá continuidade à vida. Isto não vai anular a vida da pessoa. Vou dar um outro exemplo. Sim. Moisés matou um egípcio. Quando Moisés mata o egípcio, uma das primeiras coisas que Moisés fez, quando o faraó ficou sabendo do ocorrido, Moisés fugiu para o deserto. Então, Moisés não esperou uma tratativa. Moisés não esperou para ser confrontado. Ele mesmo tomou a decisão e fugiu para o deserto. O erro não anulou, mas o erro atrasou. Então, tem coisas que, se o ser humano parar para pensar, por isso que a Bíblia diz: filhos, não pequeis, porque se pecar, temos um advogado, o Senhor Jesus. Então, nós temos um advogado. Então, o ser humano hoje, por isso que os blogueiros hoje, eu mandei puxar a vida de alguns deles. Né? Uns é separado, outros têm a vida totalmente divorciada, outro tem até BO, que bateu na mulher, entendeu? Que deu surra na mulher, um famosão aí, que dava surra na esposa, entendeu? E hoje fica dentro de casa só tirando dinheiro das pessoas, usando os likes e afrontando a família. Afrontando a família. Então, esse tipo de pessoas, o tempo vai revelar realmente quem eles são. O tempo revela pessoas. Pastor, mas vamos falar de cansaço espiritual. Como você lida com o cansaço espiritual? Porque você precisa você é liderado por uma pessoa também, que já foi seu bispo. Como você lida com isso? Porque a gente sabe que é cansativo, pastor. Muito cansativo. E lembrando, vou voltar àquela pergunta, tem que ter chamado. Na verdade, a vida, ela representa tempo. A Bíblia diz em Efésios 5,16, remido o tempo porque os dias são maus. Então, tempo se administra, tempo se governa. Então, você pode fazer tudo, mas você tem que aprender a governar o seu tempo. Porque o tempo passa para todos. Então, se você não governar o seu tempo, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para se relacionar, você não tem tempo para viajar, você não tem tempo para curtir os filhos. Mas quando Jesus nos deu 24 horas cada dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e sobra 8 horas. Então, se você governar o seu tempo, você consegue cultuar 2 horas, você consegue fazer tudo e ter um tempo de qualidade, de realizar tudo o que você precisa sem peso. Porque a vida, a estrada é um legado. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se cansou do caminho. Moisés se cansou,
Jesus cansado no caminho. Aonde Jesus parou? No poço de Jacó. Ele cansado, ainda ele foi ter com a mulher samaritana. Então, a nossa vida, o nosso chamado, eu durmo com o meu celular do meu lado. Eu durmo com o meu celular do meu lado. Porque eu, como líder espiritual, eu sei muito bem que as pessoas, elas precisam, de repente, um socorro, de repente, uma morte, isso é verdade. de repente, uma situação. Briga, então, conflitos. E o que eu aprendi ao longo dos anos, com o bispo Samuel Ferreira, eu aprendi que o maior líder é aquele que também faz líderes. O melhor líder é aquele que tem liderados. Então, quando o líder ele não trabalha pensando só em si mesmo, ele consegue construir um grupo de pessoas para estar ao seu lado. Eu confesso uma coisa para vocês, que ao longo dos anos, eu corria muito. Quando eu era muito novo, que eu voltei para Jesus, eu fui numa velocidade que meu pai se assustou. Era 3 dias trancado, era 7 dias. Muito jejum, fazia muito jejum, e meu pai, e quando as pessoas olhavam para mim, eu era muito magro, né? Eu era magro que dava dó, andava com terno de uma lista só. E as pessoas viam em mim a dificuldade que eu carregava comigo. Mas o que mudou? O que mudou? Foi a forma que eu fui pastoreado e fui mentorado. Porque todo líder, ele tem que ser mentorado. Exatamente. Ele tem que ter mentor. Porque é o mentor que vai te nortear. O que você está fazendo demais. O que você está errando em algumas áreas da sua vida. Então, quando você tem um mentor na sua vida, você erra menos. Você pode até errar, né? É aquela frase que o próprio Josué Gonçalves usa: não erre para aprender, mas aprende com o erro dos outros. Sim. Então, quando você aprende com os seus próprios erros, é mais doloroso, porque você tem que aprender, com a dor. Mas quando você aprende com o erro dos outros, você aprende com a dor dos outros. E isso é diferente. Tem gente que precisa apanhar para aprender. Tem outros que não. Só observa quem errou. E ele fala: eu não posso partir por esse caminho, por essa via, porque isso não vai ser sadio para o meu futuro. Pastor, sobre coração missionário. Recentemente o senhor voltou da África. Como que é um coração? O que um cristão não pode esquecer? Alisson, um coração missionário. Todos nós sabemos desde cedo que missão está no coração de Deus, né? Quando a Bíblia diz lá em Atos 1:8, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, nós fomos chamados para ser uma testemunha de Jesus, não só em Jerusalém. Foi chamado para ir para os confins da terra. Então, quando você depara com a missão e a necessidade das pessoas, quando eu fui em Moçambique, que mal eu comi. Sério, professor? Mal comi. Nós tomávamos café. É uma refeição só por dia, né? Nós tomávamos café, não almoçávamos nem jantava. Teve um dia que nós voltamos da ilha de Nhaca, aí nós almoçamos na volta, quando nós voltamos, e aí almoçamos num lugar, né, nós não tínhamos muitas opções, porque o missionário que estava lá ele também é muito limitado, não tinha carro, e a dificuldade que ele vivia, para você ter uma ideia, nós fomos de lancha até a ilha de Nhaca, 1h30 de lancha. De barco é 2h30. E muito difícil a necessidade. Só que quando você depara com a missão,
você olha para você mesmo e diz assim, ó, eu não sou crente não, porque as pessoas adoram a Deus. Eu fui na África agora, na Angola, e tivemos lá no Congresso Missionário. Você percebe, você vê as pessoas adorando a Totalmente Deus. diferente daqui, né, pastor? Com intensidade, como entrega. E a África tem dois lados. Tem o lado bom da África. Obscuro. A África é rica. Uhum. A África é rica. Então, se você. Só que o que prejudica a África são governos. Corrupção, né? São governos. Então, quem é rico é muito rico. Mas quem é pobre É muito pobre. é muito pobre. Então, e nós vivemos isso em todos os países. Se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar pessoas pedindo esmola, esmolé. Se você for aqui no Brasil, tem vários pontos no Brasil que você vai encontrar do mesmo jeito. E na África é a mesma coisa. O problema da África é que aqui nós temos oportunidade. Quem quer crescer, cresce. Quem não quer crescer, fica no anonimato e não cresce. Esse é o maior desafio missionário. Na Europa, quando eu estive com o bispo, a bispa, também vimos na Europa os desafios, né? O europeu, ele pensa muito no dinheiro e ele não quer servir a Deus. Na época de John Wesley, de Spurgeon, Charles Spurgeon, era diferente, porque eles ganhavam, né? O Spurgeon, ele construiu uma igreja para 5.500 pessoas lá no sul da França, né? E fez a diferença. A sua mulher, ela sofria porque ela teve um filho gêmeos e ficou inválida. Então ela cuidava de todo o trabalho do seu marido na cama. Ela cuidava de todo o trabalho do marido na cama, diante de uma grande dificuldade, de uma grande provação. Mas ela distribuía todo o material do seu marido e ele sofria de gota. Ele sofria de gota, também sofria de depressão, Spurgeon sofria de depressão, mas o tempo teve a curando. Ele tinha 27 líderes, só 7. Quando ele entregou o projeto para os seus líderes, só ficou com 7 que acreditou na visão, acreditou no projeto dele. Então, quando se trata de missões, não é fácil em lugar nenhum. Europa, África, Estados Unidos, todos os lugares, né? Nós trabalhamos muito com brasileiros, né? E hoje tem muitas pessoas que não trabalham só com brasileiros. O bispo comprou uma igreja, a sede mundial, lá em Ocala, e ele está trabalhando com as 3 línguas, né? Com hispano, com americano e com brasileiro. É visão. Eu sempre falo que visão é a arte de enxergar possibilidade onde os outros só enxergam dificuldade. Repete, pastor, vamos lá. Visão. Visão é a arte de enxergar possibilidades onde os outros só enxergam dificuldade. Mas pegando esse lado da sociedade, da visão, como que a igreja hoje, pastor, pode ser mais relevante na vida das pessoas? Porque hoje está muito difícil, às vezes até você evangelizar. Eu sei que muitas coisas mudaram. Hoje teve muita gente falar que a gente está vivendo em outros tempos. Mas não é como, por exemplo, daqui 10 anos atrás. Totalmente diferente hoje. Totalmente diferente hoje as coisas. O que mudou muito foi a era da informação, né? A tecnologia. Hoje temos Facebook, Twitter, Instagram, temos vários meios de comunicação, YouTube, vários meios de comunicação que as informações elas chegam mais rápida hoje das pessoas. Então, o número de desigrejados dobrou pelo fato das pessoas quererem cultuar em casa. É muito cômodo as pessoas não ser ofertante, não ser dizimista, não estar sobre autoridade espiritual,
não obedecer um líder, né? Ele cultua, ele ouve uma palavra, fala que é crente, né? É. E ovelha sem pastor é ovelha desgarrada. Toda ovelha precisa ter um pastor. Ah, se eu não tivesse um pastor na minha vida, se não fosse alguém para me conduzir. Hoje, eu que saí do crime, do tráfico de droga, Deus transformou minha vida. Não sei o que seria de mim, eu não estaria aqui não, fazendo podcast. 2 de fevereiro a gente teve uma perca muito triste pro Brasil. Foi a morte da bispa, né? Bispa Keila. E muitas pessoas estão falando muitas coisas que às vezes a gente nem sabe se é verdade ou é mentira. O que de fato, pastor, aconteceu? Na sua visão, que o senhor sabe, tá? A bispa, ela infartou. Uhum. Então, o fato, eu sempre falo que contra fato não há argumento. As pessoas, às vezes, especulam por 2 motivos. Primeiro, não saiu uma nota antes, porque o bispo estava em voo. Uhum. Estava em voo. A família abalada. Os Estados Unidos estavam em Orlando, e eu corri, eu recebi a informação, corri para o aeroporto. Uhum. Eu cheguei no Brasil 7h30 da manhã. O bicho chegou 11 da manhã. Então, imagina a pessoa dentro do voo, sem internet, Sem sem comunicação, meio de nada. Né? comunicação. Como eu vou dar uma nota se a minha mulher faleceu e eu não vi o corpo, não sei Sabe o que aconteceu? do fato, né, real do ocorrido, e eu vou para a rede social falar, olha, morreu disso. Não. Primeiro, vão chegar, o médico vai constatar o que ocorreu e depois vai dar o laudo e acabou. Quem dá o laudo não é o pastor, quem dá o laudo é o médico. Então, a bispa, ela deixou o seu legado, deixou sua Verdade. história. Ela sempre vai estar viva nos nossos corações pelo fato de nos liderar com excelência, no carisma, no cuidado, na forma de lidar com as pessoas. Isto, ninguém nessa terra tem como tirar. Ela parou o Brasil, para o mundo. Todas as pessoas se comoveu com a morte de uma mulher de 52 anos. Foi muita gente que comentou, né, pessoal? Bolsonaro tava lá. É interessante até a gente olhando no dia do velório, muitas igrejas, né, pastor, estiveram falando, participando na última homenagem. O que, na verdade, o que mais entristeceu foi a especulação e a forma que os blogueiros, Exatamente. eles se posicionaram. Sonaram, né? Isso trouxe um sentimento muito ruim, por 2 motivos. Se trata de liderança. Bispo Samuel Ferreira é a maior liderança dessa nação. Ao longo dos anos, o bispo já fez coisas extraordinárias. Pessoas que estão debaixo da cobertura ali são... O bispo Manuel Ferreira ainda está vivo, mas tem deixado um legado. O bispo Samuel Ferreira está dando continuidade a esse legado. E a bispa era aquela, como diz a Bíblia, né? O cordão de 3 dobras. Eu viajei com eles, tá doido. Era uma harmonia, era uma comunhão, uma alegria. Eu tive o privilégio de passar o Natal, o Ano Novo com eles. A comunhão, a interação, o afeto, O carinho, o diálogo, era um cuidado fora do comum, um para com o outro. Então, o que as pessoas falam, porque não convive. Quem convive vê de outra forma. Agora, quem não convive, eu confesso para vocês, eu comecei a viajar com 22 anos para cá. Nesse período, as viagens que eu tive a oportunidade para entrar nesse grupo seleto, né, de 3, 4 pastores,
nessas viagens, foi marcante para mim, para o meu ministério, e ver a forma que ele tratava os missionários, a forma que ele lidava com as pessoas. E o lado humano. O lado humano. Isso que as pessoas Não vê, né? não vê. As pessoas veem um líder duro, às vezes severo, em algumas. Porque o líder não pode ser mole. O líder não pode ser frouxo. O líder não pode ser covarde. Uhum. O líder ele não pode ter medo das coisas. Então, o líder, se ele não se posiciona, o líder que é líder, ele não tem medo de perder. Ele não tem medo de perder. Porque a forma que o próprio Deus foge a ele para grandes enfrentamentos. Então, na guerra, no conflito, é como Davi. Davi foi forjado para não ter medo. Ele fugiu de Absalão porque ele quis. Ele fugiu de Absalão para proteger Israel. Só para proteger o país. Só para proteger o seu povo. A família, o povo. Então ele disse, vai ter um derramar de sangue muito grande. Então o que a Bíblia fala? Que ele sumiu. Ele fugiu como a pomba. Quando foi ver, ele estava do outro lado. E ali ele colocou pessoas que tinha palavras de sabedoria para confrontar as palavras de Ahitofel. Que Ahitofel era o conselheiro. E entenda uma coisa, dependendo de quem está te aconselhando, tanto pode te levar a te subir de nível como te derrubar. E até os dias de hoje, há 19 anos atrás, foi a primeira vez que eu sentei de frente com o Bispo Amalfi. E eu me assustei de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, de tanta graça que Deus deu a ele. É um homem que fala vários idiomas e tem uma inteligência fora do comum. E não conheço um pastor que lidera líder como ele. Um líder que sabe liderar, porque líder não é fácil. Exatamente. Tratar com liderança é uma das tarefas mais difíceis do mundo. Só que o Ministério de Madureira hoje tem milhares de templos próprios. Não só milhares de templos próprios. Um dos maiores, né, pastor da Assembleia de Deus. É a maior. É a maior. E amo o meu ministério, amo o meu líder, e eu sempre falo, mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu com todos. A Assembleia de Deus tem um lema, mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com todos. Então, esse tem que ser o posicionamento de quem está debaixo de uma cobertura. Porque se você não protege o seu líder, você não merece estar perto dele. O líder que não protege o seu líder não é leal. É por isso que Davi tinha Abisai. É por isso que Davi tinha pessoas de confiança ao seu lado. A certa feita, sabe que Davi disse para Salomão? Salomão, não confia em Joabe. Por que não confia em Joabe? Porque Joabe matou Abner com a lança e matou Absalão sem a ordem de Davi com a lança. Então toda pessoa que não é fiel, ele cria tragédia com a lança. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque se você não tem proteção, todos os ataques são favorecidos. E quem ganha? O diabo. E o reino só perde. Porque tem muitas pessoas que se espelham em você. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que se espelham em mim, que sou líder. Então, dependendo do seu posicionamento,
você acaba com tudo. Eu tenho aqui vocês. Aqui tem pessoas aqui que faz parte da mídia. Quantas pessoas eu confrontei em gabinete? Eu tratei em gabinete e hoje tem o casamento consolidado, tem a vida abençoada, porque foram confrontados e são abençoados. Então a igreja mais favorece o ser humano do que destrói. O que destrói são aqueles que utilizam do navio de Quitim, que levava escravo da África para Roma, que chamava navio da tristeza. Tem pessoas que têm prazer de levar a tristeza, de carregar a tristeza. Mas os navios de Quitim serão derrubados, porque o propósito de Deus ainda é grande na vida do ser humano. Gente, esse foi mais um episódio do Reset. Fique ligado, siga a gente nas redes sociais e não esquece de deixar o seu comentário o que você achou desse episódio. Deus abençoe.